Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Gente, o vídeo passado ficou um horror. Eu quando vi como é que tinha ficado, eu falei, não vou mandar pra ninguém não, só que já tinha baixado no YouTube. Eu esqueci na hora que quem é inscrito recebe a notificação. Depois, o pessoal tá vendo, ai meu Deus. E eu não mandei link pensando, aí ninguém vê, mas paciência. Jorge queria que eu fizesse um novo. Eu fui muito sincera com o Jorge. Eu não consigo fazer outro, exatamente aquilo que foi feito. E eu não vou mentir pra vocês, eu tenho uma cola, eu preparo. Eu preparo por dois motivos. Primeiro, um respeito e uma responsabilidade com vocês. Tem que ser preparado, bonito, direitinho, que vai ser passado. Em segundo lugar, para evitar que eu me perca. Em que sentido? Começa a falar muito de uma coisa, fale demais do que é para falar, do que não é tão importante, e o que é importante fica de lado. Então, para ter um controle, eu tenho uma cola à minha frente. Aqui eu tenho uma cola, mas de tópicos. Eu sei o que eu tenho que falar em cada tópico. Só que na hora, te vem isso, te vem aquilo que você coloca. Então, fazer exatamente igual, para mim, é impossível. Seria fácil se eu fizesse tudo lido, que eu não vou fazer nunca, que eu tenho horror, né? Mas então, paciência. Eu vou ver se depois eu vou estudar aquele vídeo, ver se eu consigo refazê-lo do jeito que tá lá. Vou tentar. Porque senão também a espontaneidade vai pro espaço, né? E eu não gosto de fazer as coisas mecânicas. Quem tá percebendo, quem tá acompanhando, quem me conhece já sabe. Quem não me conhece tanto, tá acompanhando, já percebeu uma coisa. Eu não sou uma pessoa muito formal, muito rígida no jeito de apresentar as coisas, né? Eu gosto muito da espontaneidade. Eu gosto de um bate-papo, né? Eu não dei muitas palestras na minha vida, mas não é bem o que eu gosto. E mesmo quando eu dava palestra, era no intuito de bate-papo, né? Então, na graça de Deus, vamos continuar. A cara ainda tá meio assim, porque eu não vou mentir, ainda tô cheia de dor, a dor não passou. Ainda estou com os pontos, mas a gente vai levando na graça de Deus, porque Deus é mais, né? Louvado seja Deus, que no momento que a gente vive, que as pessoas não conseguem nem uma consulta, eu, graças a Deus, tive tudo que precisava. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nesse mês do Rosário, que ela continue nos acompanhando nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos passear pelo Evangelho de São Mateus. Hoje nossa missão é com São Mateus. E eu peguei exatamente para a gente ver hoje o final do Evangelho segundo São Mateus. É o final mesmo. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Onde diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau! Que trecho! Perícope espetacular para a gente começar. Então, na verdade, esse é o fechamento do Evangelho de São Mateus. Essas são as últimas instruções, as últimas orientações que Jesus dá a seus discípulos. São as últimas. É como se Jesus estivesse entregando a eles o seu testamento. Olha, eu vou embora, mas está aqui o que eu deixo para vocês. E, cara, ele deixa um negócio que é absurdamente fantástico. Ele entrega nas nossas mãos, ele entrega nas mãos daqueles discípulos toda a missão da igreja apostólica. Apóstolos. Ali verdadeiramente ele transforma seus discípulos em apóstolos. A missão
da Igreja Apostólica é entregue aquilo que era dele, que a missão era dele, era ele que evangelizava. Era ele que evangelizava porque era ele que continha a verdade. Era ele que era a verdade. Só que quem foi que ele evangelizou? Os seus discípulos. Então agora ele dá aos seus discípulos um mandato missionário. E o mandato missionário é entregar nas mãos deles a missão da Igreja Apostólica. Ide, fazei o que eu fiz. Isso é fantástico. Então já é um Cristo glorificado. A gente já não está mais falando daquele Cristo que passeava pelo meio do povo ali. Nós já estamos falando do Cristo glorificado. Já morreu, já ressuscitou, já veio no corpo glorificado. Então, ali ele se assume quando ele fala: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Entenderam? Ele é o Cristo glorificado. Toda a autoridade pertence a ele. Quem entregou isso a ele? O Pai. Então vocês vejam que coisa bonita, que coisa linda. O Pai passa para o Filho toda a autoridade. E pela ação do Espírito Santo, esse Filho partilha conosco essa autoridade. Nós somos herdeiros da graça. Entenderam quando a gente fala herdeiro da graça? Às vezes a expressão vem, legal, bacana. Mas o que eu estou herdando? Os nossos pais podem nos deixar heranças maravilhosas. E eu não estou falando de financeira não, porque herança financeira, cada um que corra atrás faça o seu. Quem fica vivendo esperando que pai e mãe vai deixar, não vive, né? Não vive. E dinheiro que vem fácil, vai fácil. Eu estou falando de outro tipo de herança. Nossos pais vão nos deixar heranças maravilhosas. Testemunho de vida, de família, valores, a fé, o ensinamento cristão, a vivência da graça, a vivência da... Que isso são nossos pais que nos ensinam, não é o padre. Não é a catequista. São os nossos pais. Pela lógica, nós já temos que ir para a catequese conhecendo esses sentidos. Em casa, nossos pais já começaram a nos dar a noção do que é fé, já começaram a nos apresentar o Cristo, o Papai do Céu. Nós vamos para a catequese já tendo noção dessas coisas. Eu fui para a catequese já tendo noção de tudo isso. Eu aprendi tudo em casa. Eu aprendi tudo em casa. Então, nós somos herdeiros da graça. Cristo é glorificado e pela sua glorificação ele recebe toda a autoridade. Toda que há no céu e há na terra. E uma vez sendo o herdeiro dessa autoridade, ele partilha essa autoridade conosco. Ele nos torna co-herdeiros da graça. Olha que coisa fantástica. Pensa nisso na tua vida. Pensa nisso na tua vida. Somos co-herdeiros da graça. Nós não somos qualquer porcaria, não. Nós somos filhos de Deus, nascemos porque Deus nos quis, vivemos porque Deus nos ama, e o seu amor é tanto que nos torna co-herdeiros da graça. Só que nós também temos herdeiros, porque aos olhos de Deus e pela nossa fé somos todos irmãos. Então nós também temos herdeiros, e nós precisamos viver essa herança que o Senhor nos dá. Herança que não é usada, a traça vem e come. Graça que não é vivida e partilhada, é tomada. Sabiam disso? É tomada. Mãe e filho. A mãe vai e entrega um brinquedo. A criança ganha um brinquedo. Eu vivo muito isso aqui em casa. A mãe entrega o brinquedo para a criança. A criança, em vez de brincar com o brinquedo, o que ela começa a fazer? Pá, pá, pá. O que a mãe faz? Não, senhor, que assim que o senhor vai quebrar. Quando o senhor aprender a respeitar as coisas, eu lhe devolvo. E toma de volta. E guarda. Não é isso que se faz? Para aquela criança aprender a respeitar as coisas? Exatamente o que Deus faz conosco. Ele nos dá a graça. Mas se você não usa, ou usa errado, ele toma de volta. Lógico que ele toma. Porque ele não vai permitir que a graça dele seja mal usada. Ou não seja usada. Ele toma de volta. Para quando você estiver com maturidade
para aquela graça, Ele poder te devolver. É óbvio que sim. Então, Cristo glorificado nos diz que detém todo o poder do céu e da terra. E esse poder é sem limites. Ele declara isso. Isso é sem limites. Um poder que ele recebe do Pai, mas um poder que ele passa aos seus discípulos. E esses discípulos vão fazer o quê? Vão passar para outros. E isso foi tão passado que aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E nós somos esses discípulos apóstolos de hoje. O documento de Aparecida nos fala isso. Se você não leu até hoje o documento de Aparecida, misericórdia! Somos discípulos missionários. Olha que coisa linda! Somos discípulos, recebemos essa herança e precisamos passar essa herança. Somos discípulos missionários. E como é que isso nasce em nós? Está aqui escrito. Ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as. Batizando-as. Viu a importância do batismo? E hoje uma coisa, quem convive comigo sabe, eu trabalho na Pastoral do Batismo, né? Atualmente eu sirvo na coordenação da Pastoral do Batismo. É triste, é muito triste. De cada 10 crianças, não estou sendo exagerada, uma é levada para o batismo pela fé. As 9 são levadas ou porque a vovó quer, ou porque querem ter umas fotos no futuro, ou porque querem fazer uma festa. Isso acontece. Parece que eles estão mais preocupados no horário do batismo por causa da festa que vão fazer. A gente ouve isso. Vai demorar quanto tempo? Porque eu marquei a festa para começar a tal horas. Se você já chega para um sacramento pensando quanto tempo ele vai durar, que horas vai ele acabar, você já sabe que aquela pessoa não foi viver um sacramento. Né? Você vê pelo desfile de moda que muitas vezes acontece. Aquele não é o momento, aquele não é um batizado. Né? Você vê por 1000 fatores que o que menos está importando ali é o sacramento. E é pelo batismo que nós somos publicamente reconhecidos como filhos de Deus. É pelo batismo que publicamente somos proclamados herdeiros da graça. Nós não somos, independente de sermos batizados ou não, pelo amor de Deus. Não vamos entrar nessa de que só porque o fulano não é batizado ele não vai ter direito ao amor de Deus, não. Ninguém me venha com esse papo, não. Fulano não foi batizado, a responsabilidade não é dele. Não teve quem o levasse ao batismo, não teve quem ele anunciasse. Responsabilidade é de quem não anunciou. Responsabilidade é de quem desistiu dele. Deus ama a todos sem distinção. Para isso, olha o que nos diz aqui. Olha o que o texto de Mateus nos diz. Ide, portanto, e fazer que todas as nações, todas, a universalidade, a gente tem falado muito disso, que isso é lindo, universalidade da graça. É muito fácil você querer converter quem já está convertido. Você tem que ir, como o próprio Cristo falou, do quinalto. Do quinalto, vá para águas mais profundas. É isso que ele quer dizer. Sai, se mexe, se move. E batismo. Olha que beleza do batismo. O batismo é a porta de entrada para a vida cristã. É o primeiro sacramento. É quando nos é despertada aquela unção que nos é dada. A unção, caso você não saiba, no batismo temos 2 unções. A primeira unção nos prepara para aquele batismo que vamos receber. Mas a segunda unção nos prepara para a missão que recebemos no batismo. Nós nem sabemos que missão será essa. Mas o Senhor já nos prepara, porque Ele sabe qual é a missão. Mas o Senhor já nos prepara através de uma unção para esse batismo. Não é lindo? Fantástico. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E como é que a gente ensina as pessoas a observar? É pelo testemunho. Não tem outro jeito. Porque tu pode falar. O vento leva as palavras. O testemunho crava e fica.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não vai estar sozinho, não. Ele está contigo. Ele não te abandonou. Ele voltou para o Pai, mas ele mandou o Espírito Santo, mas ele está contigo. Porque cada vez que você evangeliza, cada vez que você vai fazer missão, você faz em nome dele. Quando você faz em nome dele, ele está presente contigo. Amém? Isso é lindo demais. Só quero chamar a atenção para uma pequena coisinha aqui no final, nesse versículo 19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Provavelmente Jesus não falou isso. Provavelmente ele disse batizando-as em meu nome. Essa fórmula Pai, Filho e Espírito Santo não existia nessa época. Isso vem depois. Por quê? Porque eles não tinham noção do Espírito Santo. Não tinham. Eles vão ter noção mesmo do Espírito Santo lá pelo século III. Ó! Século III, Jesus está no primeiro século. Século III é que começam a surgir os estudos sobre o Espírito Santo. Eles vão compreender. Se falava em Espírito de Deus, mas não se tinha a noção que era uma terceira pessoa da Trindade. Ou seja, nem noção de Trindade, né? Então essa expressão aqui provavelmente ela foi inserida depois. Quando a gente for ler, a gente tome só cuidado com isso, tá? Que é pra gente não se perder no tempo. Eles não tinham noção do Espírito Santo. Nenhuma. Tá? Então eles batizavam em nome de Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Pai que envia. Não é lindo? Do Pai que envia. O Pai que envia aquele que é nosso Salvador, que é completado pela efusão do Espírito Santo. Amém? Na graça de Deus. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Fiquemos com Deus. Amém.